A resposta da segunda pergunta poderia ser resolvida aqui em uma simples e única palavra: nenhuma. Mas certamente ficaria muita coisa por se dizer e que eu penso seria de grande valia as pessoas saberem. O conceito de dividir pessoas em denominações, ele pode ser chamado também de heresias. E se você achar que eu estou brincando, mentindo ou qualquer coisa desse tipo, pergunte a um pastor que fez teologia. E ele te dirá que a palavra divisão tem o mesmo sentido da palavra não traduzida heresia. Heresia é igual divisão. Então imagine você hoje o que você considera o povo de Deus. Vamos falar, o povo evangélico. O povo evangélico hoje está dividido em uma única denominação. Esse povo está aglomerado, junto, associado a um único grupo, chamado, por exemplo, protestantismo, ou religião evangélica, ou grupo gospel? Você sabe que não. No Brasil já passam de 20.000 denominações. Só no Brasil. Você então pergunte a um pastor evangélico que fez teologia se a palavra heresia e divisão é ou não a mesma coisa. Não se surpreenda, porque certamente ele não irá mentir para você. Ele tentará até explicar, falará muito, conversará muito com você, usará muitas palavras para que você não entenda desta forma, divisão, heresia. Mas no final ele vai confirmar, ou entre as palavras que ele falar para você, preste atenção, que certamente ouvirá dizer que divisão realmente é heresia. E é heresia. Porque o povo remido e lavado no sangue do Cordeiro, esse povo é indivisível. Não há como dividir este povo, na verdade, porque só quem sabe quem é este povo é o próprio Pai. As aparências enganam, isso foi demonstrado para nós muitas vezes. Até mesmo quando Samuel olhou aqueles homens, filhos de Jessé, e dizia: talvez não seja esse, ou talvez seja aquele. E o Criador disse: olha, eu não vejo como você vê, porque você vê o exterior. Eu vejo o interior. Então, quando vemos alguém com a Bíblia debaixo do braço, de terno, de gravata, caminhando em direção a um local que acostumaram a nos dizer e nos fazer crer que é a casa de Deus, nós dizemos: ali vai um salvo, um membro do grupo ao qual pertence aqueles que o Salvador por eles morreu. Mas eu digo a você, é assim que está escrito? Ou será que você ainda não leu escrito assim: e nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiver uma Bíblia debaixo do braço e for de terno para a igreja? É assim que está escrito? E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então as aparências enganam. Nós, na verdade, julgamos que quem está sentado no banco do nosso lado na igreja faz parte do mesmo grupo que nós. E geralmente pensamos: agora que fulano aceitou Jesus e também está aqui na igreja, também está salvo como nós. Mas eu pergunto, é essa aparência de salvação que vai delinear, dizer realmente quem é salvo e quem faz parte da igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro? Ou somente o Pai sabe quem são esses? Então, no momento em que eu me divido no bloco A, B, C, D, F, G, H, ou seja qual desses 20.000 ou mais já no Brasil, tenho eu como dizer que eu sou salvo, porque eu pertenço a uma denominação? Está o corpo do Salvador, afinal de contas, dividido? O que nós vemos é que o Salvador jamais, na vida dele, criou uma denominação. E nunca ele pertenceu a nenhuma. Até porque, olhe para cá e preste muita atenção em mim agora. Isso é impossível.
Eu me chamo Rubens, porque existem outros por aí com outros nomes. Do meu lado tem vários homens. Um se chama Marcos, outro Alberto, o outro Lucas. E o que me diferencia dos outros é o meu nome, Rubens. Mas eu ainda tenho sobrenome, porque são muitos Rubens também que existem. E assim acontece com qualquer coisa que você observar que tem mais de uma. Eu te pergunto, qual é o nome da lua? Lua. Essa lua que nós estamos vendo não tem outro nome, é lua, porque ela só existe uma. A Igreja do Salvador só tem uma nome. Qual nome? Denominação. Só tem um nome. Igreja. Porque só existe uma igreja. Então, se existissem duas igrejas, haveria-se de diferenciar o nome de uma da outra. A igreja, por exemplo, dos salvos por Jesus e a igreja dos salvos, vamos dizer, por Barrabás ou por qualquer outro. Não existem duas. Só existe uma, por isso é a igreja. A igreja não tem denominação. Por isso o Salvador nunca criou uma denominação e nunca pertenceu a nenhuma. Porque não há mais do que uma igreja. A igreja não é o conjunto, meu amado, das pessoas que estão hoje em um processo religioso de agrupamento, seja com qualquer denominação, não é. Nos ensinaram que a igreja é as pessoas que estão no protestantismo. Então as igrejas que estão congregadas no protestantismo, nas suas mais diversas heresias, nas suas mais diversas divisões, essas pessoas fazem parte do grupo da igreja que o Salvador remiu. Isso é trazer para a esfera humana, para a esfera da dependência de denominações humanas, a presença do Criador, a personalidade do Criador, a força que é o Criador. E agora condicionar essa força a um sistema criado pelo homem. E neste caso, um sistema religioso. Não. Nosso Salvador não criou nenhuma denominação, porque é impossível se criar uma denominação para distinguir de algo outro que não existe. Isso é impossível. Mas o processo que está aí hoje, ele existe de acordo com muitas denominações. E por quê? Porque num determinado momento na história, e você pesquise, Constantino, o último imperador romano, pegou esse título Igreja do Povo e associou a uma placa, colocando em um templo chamado Igreja Católica Apostólica Romana. E olha que a denominação é bem extensa, até porque saberiam que ia existir muitas. Então, assim como o ser humano tem nome e sobrenome, que traz ali o nome do pai e da mãe, assim também Constantino deu o nome à primeira denominação, a primeira de muitas, Igreja Católica Apostólica Romana, para não confundir com as outras. E hoje tem tanta igreja por aí, tantas denominações, que os nomes cada vez são maiores. Há necessidade de se colocar sobrenomes a sobrenomes, para que se distingua uma da outra, porque, volto a dizer, são mais de 20 mil só no Brasil. Resposta da pergunta número 2, qual a denominação de Jesus? Nenhuma.